Muito bem, continuando aqui a nossa conversa sobre astrologia. Desta vez nós iremos falar sobre os 7 planetas da astrologia antiga, da astrologia clássica, começando do mais lento, indo em direção ao mais rápido. Vamos falar sobre as regências universais, a sua natureza primária, as pessoas que ele pode representar, as virtudes, os vícios, as correspondências físicas, né? Hormônio, ervas, pedras, cores, símbolos, e vamos observar também num exemplo aqui em um mapa, né, o posicionamento de cada astro desse aqui nesse exemplo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo conceito dos 7 astros, né? Os 7 astros na antiguidade eles eram mais do que planetas, mais do que luminárias que ficavam iluminando o céu, que apontavam a direção correta, né? Mas esses 7 astros, que eram chamados também de estrelas errantes, eles eram os deuses que habitavam as 7 esferas sagradas, né? Como nós já falamos no vídeo anterior sobre a cosmovisão de Aristóteles, né, da teoria das esferas, do mundo sublunar, supralunar, e o mundo supralunar era habitado por essas divindades, esses planetas, né? Então nós iremos falar sobre o simbolismo de cada um, né? E na antiguidade a gente tem que ter em mente que servia para tudo: magia, medicina, alquimia, previsão do tempo, religião, né? Todas as mitologias eram fundamentadas na relação dos astros com a Terra, certo? Então, nós não vamos trazer aqui mitologias, tá certo? Apenas as atribuições que eram dadas a esses astros, começando com Saturno. Saturno é o mais lento, né? Suas regências universais ao tempo, o envelhecimento, a morte, a disciplina, limites, recompensas. Representa também a autoridade, estruturas rígidas, solidão, sabedoria e assim, aquelas pessoas bem severas mesmo. Em mapas noturnos, geralmente representam o pai, certo? Sua natureza é fria e seca, né, melancólica. E ele é considerado um planeta maléfico. Onde ele aparece, ele traz dificuldades naturalmente. Por quê? Porque ele é extremamente frio e seco, assim dificultando o desenvolvimento da vida, certo? Ao contrário dos benéficos, que iremos falar também. Mas as pessoas típicas representadas por ele são velhos, eremitas, pessoas solitárias, juízes e autoridades severas, agricultores e mineiros, que lidam com a terra, né? Pessoas com deficiências ou deformidades, certo? Mas nem sempre isso acontece. Precisa ter outros elementos, mas você pode ter o regente do seu ascendente ou representando outra pessoa e não ter nenhum problema, certo? Mas na antiguidade eles pensavam dessa forma. Virtude, paciência, perseverança, prudência, certo? A seriedade, a responsabilidade é com Saturno. Os vícios: avareza, frieza, pessimismo, isolamento, ambição desmedida, tudo está relacionado a Saturno. Hormônio, cortisol, que é estressante, ele faz pressão. Onde ele aparece, ele faz pressão. Então, por isso, a gente relaciona hoje em dia
com o cortisol. Ervas arruda, comigo ninguém pode. Pedras ondes, turmalina negra. Cor preto, marrom escuro. Símbolos. Ampulheta, foice, correntes, um relógio também, um cadeado. Podem ser símbolos de Saturno. No exemplo prático aqui que a gente vai mostrar, nós temos um nativo que tem o ascendente em Escorpião, no meio do céu em Leão, e o fundo do céu é regido por Saturno. Porque no fundo do céu nós temos aqui, olha, Aquários. E Aquários é regido por Saturno. Tá aqui a casa 3, ó, na cúspide, Capricórnio, e Aquários na 4, na cúspide da 4. Então, nós temos esses dois assuntos: irmãos, pais, imóveis, vizinhos, regidos por Saturno, certo? Neste mapa. E Saturno está posicionado na casa 5, certo? Saturno na casa onde ele aparece, ele pede responsabilidade, ele pede amadurecimento, ou ele causa algum tipo de estresse ou ansiedade. Como aparece aqui na casa 5, né? Então isso significa que esse nativo ele pode ou ter uma prole, né? Poucos filhos, ou até mesmo, né? Apesar de que tem na casa 5 um signo fértil, né? Mas ainda assim a gente vê que a necessidade de bastante responsabilidade, disciplina ou dificuldade em ter filhos, certo? Ainda mais que a gente não vê aqui aspectos formados com o Saturno, certo? Aí dificulta ainda mais essa situação. O caráter isolado, né? Pode representar também uma casa isolada, né? Um lar que ele mora, que seja difícil, que seja úmido também, tem essa característica, né? Por ter o regente da 4 na casa 5, aqui em Peixes. Ok. Vamos seguir adiante com o próximo planeta. Júpiter. Se o Saturno ele é considerado grande maléfico, para compensar, temos o grande benéfico, que é o Júpiter. O Júpiter ele tem aqui, olha, as suas regências universais: expansão, sorte, riqueza, crescimento, religião, filosofia, leis, viagens longas, proteção divina, otimismo, né? Sua natureza primária é quente e úmida, é benéfica, é o grande benéfico, é o planeta mais benéfico de todos, certo? Principalmente quando ele está domiciliado, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as dignidades planetárias, mas toda vez que um planeta ele está no seu próprio signo, na sua exaltação, ele fica com condições de expressar uma qualidade melhor, certo? A gente analisa tudo isso. O posicionamento por signo, por casa terrestre e aspectos. Mas as pessoas típicas, representadas por Júpiter: sacerdotes, professores, principalmente, juízes benevolentes, comerciantes prósperos, viajantes e aventureiros. Fanáticos também, quando representa pessoas assim, quando Júpiter está mal aspectado, está numa casa ruim, então ele pode representar também pessoas que são muito extravagantes, que se excedem, fanáticas, né? Tem um lance da religião, da fé, né? Muito forte. Então a virtude: generosidade, justiça e fé.
Essas virtudes deturpadas quando se tornam vícios, né? A gulodice, a gula, né? O vício da gula, extravagância, excesso, fanatismo. Correspondência física, hormônio de serotonina, bem-estar, né? Erva canela, noz moscada, pedra ametista e citrino. A natureza do Júpiter, o Saturno, ele obstrui onde ele aparece, né? Enquanto que o Júpiter desobstrui. Cor roxo, azul real, símbolo sagrado, cetro, baú de tesouros. Cornucópia, né, de Zeus também. Aí aqui, olha, interessante o seguinte, esse nativo, olha, ele tem um Júpiter muito forte na casa do dinheiro, na casa da riqueza. E ainda por cima, esse Júpiter ele está em Sagitário, signo que ele rege. Então, naturalmente, esse Júpiter, ele está fazendo aspecto com Vênus também. Então, esse Júpiter, naturalmente, ele vai representar que esse nativo vai ter uma boa sorte financeira, pode ser um pouco guloso, porque a casa 2 também está relacionada à casa da comida, né? E, assim, a pessoa que tende a ter sorte financeira, ainda mais se tem a parte da fortuna aqui, olha, na casa 2, está regida por Saturno, mas e a sorte dele está relacionada a isso, a ser mais comedido. Porque assim como ele tende a ganhar dinheiro, tende também a gastar. Certo? Pronto. Vamos a Marte agora. Marte, ele é chamado planeta da guerra, né? Planeta da guerra. Então, a regência, guerra, coragem, conflitos, cirurgias, divórcios, acidentes, tudo é representado por Marte. Feridas, pancadas, energia sexual, força física, iniciativa, competições, disputas, ferimentos. A sua natureza é quente e seca, é colérica, né? Sua estação, verão. Do Júpiter, a primavera, de Saturno é o inverno. Certo? Aqui é verão. Naturalmente, a natureza de Marte, ela é extremada, extremamente quente e seca. Por isso é considerado o pequeno maléfico, certo? Pequeno maléfico. Saturno, o grande maléfico. Marte, o pequeno maléfico. Então, as pessoas típicas representadas por eles, soldados, guerreiros, policiais, pessoas que mexem com armas, objetos pontiagudos de corte, ferramentas, são representadas por Marte. Atletas, competidores, cirurgiões, ferreiros, está muito relacionado ao ferro, né? Chumbo é Saturno e estânio ou Júpiter, ferro, Marte. Pessoas violentas ou impulsivas. Virtude, coragem, honestidade, ação. Pessoas muito diligentes, pessoa que tem Marte forte, né? Vícios, ira, crueldade e imprudência. Age por impulso. Age primeiro, pensa depois. Correspondência física. Hormônio, adrenalina, né? Aquela adrenalina de luta-fuga, né? Erva, pimenta, gengibre, aquilo que aquece, né? Pedra, rubi, hematita, pedras vermelhas, né? Cor, vermelho, sangue, símbolo, espada, lança, martelo, qualquer objeto pontiagudo que corta, que fura, que corta, né? Que espada, lança, bisturi, tesoura, tudo isso está vinculado a Marte.
Então, no mapa da pessoa, quando Marte ele aparece justamente no lugar onde tem conflito. Naturalmente, Marte causa conflito, certo? Onde aparece. Parece que atrai, né? Então, aqui no mapa destinativo, Marte está na casa do trabalho, das autoridades, né? Então, isso vai representar o seguinte: este nativo ele pode ter conflitos com a autoridade, embora seja muito diligente, muito trabalhador, mas por isso que Marte e Saturno são chamados de infortunas, né? Ele não vai ter sorte assim para se dar bem com os patrões, né? Figuras de autoridades. Então, isso, por exemplo, para a pessoa trabalhar para outra pessoa é um problema, né? Porque ela vai ter, parece que vai atrair patrões que são chatos, então vai ter atrito ali, né? E esse nativo, ele está, Marte está regendo o ascendente, ou seja, Marte é que identifica esse nativo. Então, ele vai querer estar no controle, na liderança, ele vai querer assumir o posto de chefe, ser o dono do próprio nariz, né? E vai lidar, como está Marte, ele está no signo de Leão, vai brigar por honra, né? Ou seja, defende o seu ponto de vista com honra, certo? E não vai se dar bem com patrões. Naturalmente, geralmente é o caminho que pessoas com essa configuração seguem, de ter o seu próprio negócio, serem bem independentes naquilo que fazem, seus chefes mesmo, né? De alguma maneira. Ok, vamos para o próximo planeta. O Sol. Sol é regência universal, vitalidade, consciência. Geralmente, ou o Sol ou a Lua são. Sol, Lua, tem uma lista, né? Mas os primeiros candidatos a Hileg, ou seja, o ponto vital no mapa da pessoa, ou é o Sol ou é a Lua, né? Então, como o Sol ele é símbolo assim de doação de vida, né? Toda estrela, né, é o centro do sistema solar, né, que doa vida. Então, vitalidade, consciência, soberania, glória, apresenta o coração, a visão, a força vital, poder criativo, honras e fama, né? E sua natureza é quente e seco, né? Um colérico mais nobre, não é maléfico por aspecto, certo? O Sol, ele não é maléfico naturalmente, a não ser quando ele está em conjunção com o planeta. Aí o planeta que ele está em conjunção entra em combustão, porque o Sol queima quando ele está muito perto. De longe é ótimo. Fazendo aspecto do Sol, ele doa vida, né? Mas se ele está muito próximo de um planeta, ele pode ser um agente maléfico, certo? Então, está relacionado à estação do verão também. Pessoas típicas: reis, líderes políticos, artistas consagrados. Figuras paternas, principalmente em mapas diurnos, aqueles em posições de destaque. Virtude: generosidade, nobreza e integridade. Vício: orgulho, vaidade, autoritarismo. Correspondência física: hormônio, testosterona, né, da força vital. Eva: louro, girassol. Pedras: diamante, âmbar, cor: dourado. Símbolos: coroa e disco solar.
No nosso exemplo aqui, nós temos o Sol em Touro na casa 7, regendo a casa 10. Então, a gente deve sempre olhar para quais são os signos, as casas, né, na cúspide, que o astro em questão que está sendo analisado está responsável. Então, nós temos aqui o Sol posicionado na casa 7, então vai querer brilhar por meio de sócios, dos cônjuges, dos parceiros, né? Também a casa 7 é uma casa de inimigos declarados, então pode também representar inimigos declarados com pessoas de prestígio, líderes, né, chefes, figuras de autoridade também. Pode ter algum confronto com o pai, já que o regente universal do pai aqui nesse mapa, como ele é diurno, ele pode ser o Sol, mas pode ser Saturno aqui, né? Tem o Sol e tem Saturno, porque o Saturno, ele talvez tenha até uma prioridade, porque ele rege a casa 4, mesmo sendo um mapa diurno, né? Mas assim, o Sol, ele aparece onde a pessoa geralmente se sente confiante, tem assim, tem algum tipo de honra, então honra por meio dos clientes, dos sócios, né? E até dos inimigos declarados, né? Pode ter algum tipo de honra, certo? Isso. Esse Sol, ele está em oposição ao ascendente, né? Ou seja, se opõe à vontade, né, do próprio nativo, certo? Então tem esse lado ruim aqui desse Sol em todo na casa 7, certo? Gosta de criar, mostra o processo criativo, então estando aqui na casa 7, vai gostar de criar em parcerias, de forma sólida, de forma estável, que é por meio do signo de Touro, né? Aqui a casa diz o assunto e o signo dá adjetivos para aquele planeta, né? Ok. Vamos Vênus agora. Vênus é as regências universais aqui: amor, beleza, prazer, harmonia, casamento, artes, música, fertilidade, atração social, né? A natureza da Vênus, na verdade, não é frio, né? É quente. Pequena correção aqui. Quente e úmida, certo? É sanguínea. Sanguínea. Alguns autores fazem essa confusão, né? De dizer que Vênus é fria e úmida, mas os autores antigos eles consideram a Vênus quente e úmida. Por isso ela é benéfica, uma benéfica, a pequena benéfica. Marte é o pequeno maléfico, Vênus é a pequena benéfica. A Vênus, ela é o contraponto, né, de Marte, porque enquanto Marte está brigando, afastando, a, a Vênus ela acolhe, ela une, ela junta, ela congrega, né? Assim como o Saturno, ele é mais de obstruir, o Júpiter é de desobstruir. Pessoas típicas: amantes, casamenteiros, artistas, poetas, diplomatas, pessoas de maneiras agradáveis, profissionais do sexo, né?
graça, gentileza, bom gosto, luxúria, indolência, superficialidade, hormônio, ocitocina, né? Hormônio do amor, né? Eva, rosa, jasmim, pedras, esmeralda, quartzo rosa, cor verde ou rosa. Eu considero mais o verde, né? O verde é uma cor assim de equilíbrio. Símbolo sagrado, espelho, concha, rosas. Pronto. Vamos agora olhar o nosso exemplo. Então a Vênus aqui ela está em Áries, na casa 6, na casa das enfermidades, dos animais de estimação, animais de pequeno porte, de subordinados, né? Na antiguidade era a casa dos escravos, dos servos, né? Hoje, como não existe, pelo menos não é para existir, né? Diz que representa pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, ou animais domésticos, animais de pequeno porte, né? William Lilly ele diz que Vênus, quer dizer, que a casa 6 ela representa animais menores que um bode, e casa 12 animais maiores do que um bode, certo? Então aqui Vênus ela está posicionada num signo bem quente, que é Áries, e é o seu exílio, ainda mais. Então, a Vênus ela não fica confortável aqui, né? Não fica muito confortável aqui não. Porque além dela estar exilada, ela está numa casa que ela não se sente à vontade. Uma casa de aborrecimentos, né? De enfermidades. Então aqui, este nativo ele deve tomar cuidado, sobretudo com doces. Porque o doce vai gerar enfermidade para essa pessoa, uma diabetes, aí, uma pressão alta, algo assim, certo? Vai gerar enfermidades por conta que Vênus também representa coisas agradáveis e doces, certo? Agradáveis e doces. Cada planeta também está relacionado a um gosto, né? O Marte representa coisas ardosas, o Sol, coisas assim quentes, um gosto assim ardente também, né? O Saturno, coisas amargas, Júpiter, coisas mais suculentas, mais gostosas, quer dizer, gostosas também, mais gordurosas, né? Aquelas frutas bem suculentas como o melão, né? O mamão, assim como também aquelas picanhas com aquela gordura, né? Então, e a Lua, líquidos. Mercúrio é o sabor agridoce, certo? Então é isso. Vênus aqui está regendo a casa 7. Então pode indicar que seu cônjuge trabalha junto com você, está ali na sua rotina diária, como também pode representar o, o cônjuge desse nativo com a saúde frágil, certo? Propensa a enfermidades, certo? Tem uma quadratura de Vênus com a Lua e um trígono aqui com Marte e Júpiter, né? A gente tem um trígono aqui, um grande trígono. Em todos os signos de fogo ele tem planeta, né? Então as dinâmicas de interação são bem assim intensas, né? O elemento fogo é colérico, emocional, né? De brilho,
e talvez conflituosa, certo? Nas interações, mesmo nas mais fáceis, né? Vai ter carregada de emoção, uma pessoa que se emociona fácil, né? E vai estar relacionado muito a essa expressão da dinâmica do trabalho, da rotina e do dinheiro. Trabalho, rotina e dinheiro vai levar de forma bem emocional, né? E não de forma assim, fria, racional, mas vai vibrar, né, nesses assuntos de trabalho, de rotina, de dinheiro, né, para o bem e para o mal. Vênus também identifica situações de prazer, onde a gente sente prazer. Então, casa 6 vai gostar de animais domésticos, como já falei, de rotina e também maus hábitos. Certo? Casa 6 é casa de maus hábitos, certo? De limpeza, mas também de maus hábitos. Certo? Muito bem, Mercúrio. Mercúrio tem como regência universal a razão, comunicação, comércio, escrita, ensino, viagens curtas, astúcia, adaptabilidade. Sua natureza primária é quente, quente não, é fria e seca. Agora é muito adaptável, certo? Fria e seca. Assim como o Saturno, é mutável, ele absorve a característica do planeta que ele está próximo. Mas ele naturalmente, sozinho, é frio e seco, certo? Estação outono também. Escritores e oradores, mercadores, mensageiros, ladrões, trapaceiros, estudiosos, cientistas. Virtude, inteligência, eloquência, versatilidade. Vício, mentira, instabilidade, nervosismo. Certo? Faltou a principal. Inveja. Inveja. O vício capital de Mercúrio é inveja. Você pode ter também a capacidade de observar, trabalhando isso, né? Fazendo trabalho de alquimia psicológica. Pode transformar a inveja em capacidade de olhar para as coisas, para as ações dos outros, se inspirar e fazer também de forma igual ou até melhor. Correspondência física, hormônio dopamina, né? Dopamina é aquela história lá de você estar viciado em verificar as notificações no celular, né? Redes sociais, passar vídeos por horas sem fim, isso tudo está relacionado a Mercúrio e a dopamina. Né? Erva hortelã, erva doce, pedras ágata, pedra da lua. Cor, amarelo claro. Símbolos sagrados, caduceu, pergaminho. Modernamente, um celular, uma caneta, um tablet, né, também poderiam ser símbolos de Mercúrio. Vamos olhar aqui para o Mercúrio do caso em questão. Então, Mercúrio em Gêmeos, né, primeiro que está muito bem esse Mercúrio em Gêmeos. Por estar em Gêmeos, ele está forte, ainda está nos termos aqui de Gêmeos, né? Então está bastante forte esse Mercúrio dele aqui. Né? O problema é que não tem aspecto, certo? Então, uma pessoa muito inteligente pode ser traduzida assim: pessoa que é muito inteligente, mas não tem assim, talvez muitas oportunidades para expressar a sua inteligência, certo?
tem um aspecto do Mercúrio com o Transaturnino, mas não deixa de tornar esse astro feral, sem aspecto, né, com astros tradicionais. Mas aqui uma via de acesso, de expressão, seria através da tecnologia, já que o Urano está vinculado à tecnologia. Urano, tecnologia, Netuno, a espiritualidade, e Plutão, as transformações e o poder. Embora esses três transaturninos eles tenham influência, eles não sejam assim por acaso, eles não tenham assim, eles não regem signo, certo? Mas mesmo assim eles têm uma importância, mas não regem signo. Peixe é regido por Júpiter, o Escorpião é por Marte e Aquários por Saturno, certo? Então não tem isso de Transaturnino reger signo. Pode ter alguma afinidade, mas reger não rege, tá bom? Ok. Então esse Mercúrio ele está em Gêmeos, está na casa 7, na casa do cliente, do cônjuge, então pode representar um cliente, cônjuge inteligentes, né? Pode representar também ele, por estar no ângulo da carta, como uma pessoa muito inteligente, né? Geralmente os planetas que ficam nos ângulos, eles se destacam. Quanto mais angular o planeta, mais ele se destaca. Então, uma pessoa bastante inteligente, com capacidade de liderança e também a diligência forte, né? Exato. Lua agora, nosso último planeta, né? É um satélite, mas a gente chama de planeta também, ou estrela errante, ou luminário, quer dizer. A Lua, as regências universais dela estão relacionadas com emoções, instintos, nutrição, memória, certo? Mais do que emoções, memória, certo? Memória. A mente intuitiva, certo? A mente intuitiva que responde àquilo que a gente já tem apreendido, né, que funciona de forma automática. Por exemplo, aquelas memórias que fazem que você toque um instrumento musical enquanto conversa, que joga damas ou xadrez bem rápido, no automático praticamente, que dirige um carro, anda de bicicleta, memórias, né, automáticas. Isso vem da parceria da mente Lua, né, Lua, Mercúrio e Júpiter, né, os regentes mentais é Lua, a memória, né, a imaginação, aí Mercúrio, a capacidade de racionalizar, e o Júpiter, que é a nossa mente mais intuitiva, né? Mercúrio, o lado esquerdo do cérebro, e o Júpiter, o lado direito. Certo? Tem essa dinâmica também. E Júpiter e Mercúrio relacionada à mente, certo? Os processos mentais. Mas a Lua representa a infância, fertilidade, sonhos, marés, líquidos corporais, bebida alcoólica. O vício da bebida alcoólica está relacionado com a Lua, não com o Netuno, tá certo? Então, se tem uma Lua problemática em uma casa ruim, em maus aspectos ou sem aspectos, pode representar problemas com alcoolismo, ou pelo menos a tendência ao alcoolismo, certo? Ela sim é fria e úmida, fleumática, certo? E corresponde ao inverno. Vênus é a primavera, a Lua ao inverno,
tá certo? E o Saturno ao outono, que é o da colheita, né? A estação da colheita. Depois nós iremos falar como foram atribuídas as respectivas, os respectivos planetas aos seus signos, certo? Isso tem a ver com as estações do ano, certo? Depois a gente vai explicar. Interessante mostrar com um gráfico para ficar mais, para a gente conseguir entender melhor o conceito. Pessoas típicas: mães, nutrizes, cuidadoras, enfermeiras, cuidadores, cuidadoras, pescadores, navegantes, marinheiros, videntes, sonhadores, psicólogos, pessoas de humor variável, pessoas populares também. Quando a lua está muito forte, está angular principalmente, é comum a pessoa ser popular, ter popularidade, né? Principalmente quando bem aspectada e em boa dignidade por signo. Virtudes: sensibilidade, cuidado, imaginação, empatia. Empatia. Humildade também. Humildade, porque a lua ela reflete, né? Ela reflete o sol, então ela traz esse lado da empatia, se colocar no lugar do outro, de entender, né? Então a lua ela representa isso, a humildade e a empatia também, a sensibilidade com os outros, cuidado, né? Capacidade de cuidar, de amparar. A lua também ela é símbolo do nosso anjo da guarda. Por quê? Porque imagine a Terra como você e a lua orbitando ao redor, o anjo da guarda, certo? É o que eu venho reparando de forma prática mesmo, certo? No Picatrix, as magias, se você tiver, se a lua tiver, se for fazer algum ritual com a lua mal aspectada, aí representa maus espíritos interferindo, né? Acabando com o processo mágico. Então, a lua é um astro relacionado demais com a magia e também protetores, né? O nosso anjo da guarda. Tem Vênus Vênus e Júpiter, que também representam espíritos protetores. O Sol também pode representar espíritos protetores quando está fazendo bom aspecto também com aquilo que está sendo analisado, mas eu entendo assim que a Lua, como símbolo da nossa memória, da nossa cabeça, né, está vinculada a isso, né, ao nosso anjo da guarda, que o pessoal do Candomblé relaciona ao Ori, né, a cabeça, então eu veria como a Lua, certo? Correspondências físicas, hormônios, melatonina, né? Prolactina, na maternidade. Ervas, artemisia e camomila. Pedras, pérola, selenita, prateado. Símbolo sagrado, crescente lunar e taça. Espelhos também. Espelho é um símbolo tanto lunar quanto de Vênus, né? Que as águas, né? A lua é a água. É símbolo da água. Então a água, se você olha para ela reflete, né? Dependendo da luz, da superfície que ela está, né, pousando. Agora vamos observar aqui no mapa do nosso exemplo. Então nós temos aqui a Lua na casa 9, casa da religião, casa das publicações, casa da preparação profissional, dos cursos superiores e cursos preparatórios para o trabalho, para a vida profissional, né? Por exemplo,
aqui pode representar tanto um curso profissionalizante quanto uma faculdade, certo? Não é apenas a academia que representa aqui a casa nova, mas a preparação profissional, religião, além da religião, viagens longas. Então esse nativo aqui ele tende a em algum momento fazer viagens longas, ter sucesso em suas publicações, né, ter um público bom, lançar livros, lançar coisas nas redes sociais, nas plataformas, tende a ser sucesso, porque a Lua ela traz de certa forma essa capacidade, ainda mais que está em Câncer, que é o signo onde a Lua fica domiciliada, está em casa, então está fortíssima essa Lua, né? E está fazendo aspecto de quadratura com Vênus, certo? Com Vênus, porque são signos cardinais. Ok, aqui nós falamos brevemente sobre as qualidades, os atributos, tem muito mais atribuições, né? Mas para começo de conversa, antes de se falar em signos em casas terrestres, é importante entender a base da astrologia, né? Tanto é que o nome da arte, né, do conhecimento, do estudo, é astrologia, não signologia ou casologia, é astrologia. Hoje em dia as pessoas focam muito nesse negócio de signo, né? Tem até uma idolatria para o negócio de signo. Isso é bobagem, isso é besteira. Tem que entender o seu horóscopo pessoal, a força que os seus astros têm no seu mapa. Aí sim você vai conseguir encontrar os seus pontos fortes, os pontos fracos, e assim aproveitar melhor o seu potencial e desviar dos possíveis obstáculos e dificuldades da vida. Dar mais atenção onde deve dar. Que, por exemplo, se eu fosse fazer uma síntese, eu diria para esse nativo que ele nasceu para ser muito rico, né? De ter grandes conquistas materiais por mérito próprio, não sendo um funcionário de uma outra empresa, de uma pessoa, mas trabalhando por conta própria, uma grande força nas publicações, no marketing, certo? Mas assim, deve-se tomar cuidado com a saúde, porque senão, se ficar adoecido, não vai poder aproveitar a sua abundância, a sua riqueza, né? E principalmente na questão dos excessos no comer e nos doces, viu? Principalmente nos doces, porque os doces aqui podem tornar ele enfermo, certo? Problema nos pés aqui também, né? Nas costas também, né? Os maléficos também representam enfermidades. Então, tem aqui, peixes são os pés, as costas é leão, né? Então seria isso. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. Se você viu esse vídeo, o canal é pequeno, mas se você viu esse vídeo, quer fazer o seu mapa natal comigo, é só entrar em contato, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Valeu!